Muito boa tarde, ou boa noite, né? Já passamos das 7 horas em ponto, para ser mais exata. Mas bem-vindos aí, a galera, ao Artilheiras, mais um programa aqui pra gente falar de futebol feminino. A gente vai falar, obviamente, da rodada do Brasileirão. Vamos falar de Copa, então fica aí com a gente. Uma horinha de debate incrível com essas mulheres incríveis aqui comigo. E antes da gente começar, eu só queria dizer para vocês acompanharem aí, tanto no YouTube da Live Sports quanto a Gol Brasil. Então já quero agradecer aí as duas plataformas, a produtora da Live Sports também. Então muito obrigada pelo nosso espaço de toda semana, para a gente poder resenhar muito. E eu também queria deixar um recado para a Luísa, que a semana passada eu tive um problema pessoal, não pude estar aqui e fiquei sabendo que fui cornetada do início ao fim, falando que eu sou chinelinho. Luísa, obrigada pela presença, mas estou de volta e chinelinho é você, tá bom? Meninas, vamos lá. Quem quer começar aí, Bi? Qual o seu destaque do Brasileirão para essa rodada? Falando dos jogos aí que a gente teve, qual foi o melhor para você? Dos que a gente pôde ver, né? Porque a gente já fala aí sobre isso também. O melhor pra mim talvez não tenha sido o melhor pra você, mas o melhor jogo da rodada pra mim foi Ferroviária e Inter, um jogo com bastante gols, e a gente viu uma Ferroviária que se espera muito um bom jogo da Ferroviária, e realmente contra o Inter, contra uma equipe forte, a Ferroviária conseguiu implantar o seu jogo e venceu e convenceu. Não foi uma corneta pra mim. Não, pô, eu achei o jogaço também. Vai lá, Nath. Boa noite todo mundo que já está aí com a gente, conectado. Eu também gostei bastante de Ferroviária e Internacional, foi um dos grandes jogos dessa rodada, apesar de acreditar que ainda precisa evoluir muito o nível técnico, né, do Brasileirão Feminino, mas o meu destaque mesmo é que eu estou preocupadíssima, assim, acho que como vocês também, meninas, com a nossa goleira, a Lorena, a goleira do Grêmio, goleira da Seleção Brasileira. Provavelmente vai precisar operar do LCA, uma lesão que a gente fala tanto, que acomete muitas jogadoras do futebol feminino. Então, fica aí essa expectativa e a gente já manda todas as vibrações positivas para a Lorena. É isso aí. E você, Ju, qual, depois dos destaques das meninas, qual é o seu destaque? Muito boa noite, meninas. Boa noite a todos que estão ligados aqui com a gente no Artilheiros. O meu destaque vai para uma possível, sede para a Copa do Mundo aqui no Brasil. A gente fica na expectativa. O Rio de Janeiro já foi cogitado primeiro, mas depois o São Paulo, aqui em São Paulo, entrou na briga. Então vamos torcer que em 2027 possa assim ter uma Copa do Mundo feminina, porque arenas temos, estádio a gente tem. Eu acho que a visibilidade vem muito aqui também para o Brasil, de pessoas que seguem fomentando o futebol feminino. Então vamos ver se realmente vai vir. A gente já tem a roupa de ir, 2027. Não. Inclusive, eu tenho a roupa de ir pra Austrália. Se alguém quiser aí pagar a minha passagem, eu arranjo uma roupa também, se não tiver, não tem problema. Mas brincadeiras à parte, a gente já tem aí na tela quais foram os resultados aí da última rodada do Brasileirão. Se a produção aqui, as minhas vozes do além puderem jogar aí pra gente, aí, eles são incríveis. Então vamos lá, Ceará perdeu para o São Paulo, eu vou sempre falar o mandante primeiro, tá? Ceará perdeu para o São Paulo de 2-0, Bahia perdeu para o Cruzeiro de 3-2, Atlético Paranaense empatou com o Santos em 1-1. Meninas, fiquem à vontade se quiserem dar algum destaque de algum jogo, tá? Ferroviária 2-1 do Internacional, ganhou. Real Ariquemes perdeu de 6-0 do Corinthians. Real Brasília perdeu de 4-0 do Palmeiras, 3-0, perdão, gente, eu sou 3-0 do Palmeiras. Flamengo ganhou de 4-0 do... 3. Eu tenho um problema com 3-0. 3-0 do Kinderman. E por último, ontem de noite, o Grêmio venceu o Galo por 2-1. Primeiro, acho que dá pra gente falar, e acho que é uma sensação de todas, porque a gente já conversou aqui, quão difícil é a gente debater sobre futebol feminino quando nós não temos transmissões de qualquer jogo que seja, mas especialmente de um grande clube como é o São Paulo. São Paulo e Ceará foi lá em Ceará, em Fortaleza o jogo, e não teve nenhuma transmissão.
Então a gente não tem como assistir, a gente fala aqui o tempo inteiro sobre o futebol feminino ganhar visibilidade, a gente ter debate sobre isso, né? A gente poder conversar sobre isso, mas fica difícil, porque daí a gente chega aqui para falar sobre como o São Paulo jogou. Jogou bem, jogou mal, o Ceará vinha levando goleada, agora foi só 2-0, a gente estava conversando aqui, eu e a Ju antes. A gente não sabe se o São Paulo jogou mal e por isso não goleou o Ceará como a gente imaginava, já que os outros times golearam, ou se elas tiraram o pé, a gente não tem como saber, porque simplesmente não tem transmissão um jogo de uma equipe grande como, duas equipes grandes como são São Paulo e Ceará. Então isso é um absurdo da CBF, é um absurdo em relação a modalidade mesmo, o descaso com a modalidade, o descaso com a visibilidade, porque a gente está aqui disposto a fazer um programa, debater sobre o assunto, e aí a gente tem os gols que a gente recebeu aí da assessoria do clube, vem creditado como TV Globo, mas incrivelmente a TV Globo não passou esse jogo. Então os créditos são da TV Globo, dado pela assessoria de São Paulo, os gols aí pra gente, disponibilizado pra gente, mas a gente não tem como falar aí sobre o jogo em si, a gente pode assistir aos gols. Bi, você que viu numa live clandestina aí o jogo, se quiser comentar um pouquinho. Não, assim, pra começar, como a TV Globo filma o jogo, tem os gols e não transmite, não faz sentido nenhum pra mim. Pelo menos no Globoplay. Joga sem narração, sem comentário, só joga a imagem ali. Já tá ótimo. Não tá ótimo não. O melhor seria se tivesse narração e imagem. Mas já que não vai fazer com narração e imagem, pelo menos coloca só a imagem pra gente. Mas eu vi numa live clandestina que uma abençoada que tava lá no Presidente Vargas tava fazendo. E assim, eu vi o time do Ceará um pouco melhor. Chegaram alguns reforços até pro Ceará, umas jogadoras já com alguma idade, com alguma bagagem. Então, o Ceará realmente ganhou uma encorpada. Mas São Paulo abaixo ainda, abaixo. Como foi abaixo na primeira rodada, abaixo agora também. Acho que não era para um placar elástico, porque o Ceará melhorou, mas o São Paulo jogou mal. Mas as jogadoras que estavam no Ceará, pelo menos na escalação titular, eram quase todas as mesmas que foram goleadas aí por Flamengo, Corinthians. Então, acho que realmente São Paulo... É isso, gente. Não vi o jogo, não posso opinar com propriedade, por culpa da transmissão. Mas, assim, a gente vê um São Paulo fazendo 2-0 nesse Ceará. É o São Paulo que a gente colocava aqui, coloca ainda, como uma das melhores equipes do país. Então... Eu acho duas coisas, né? Vocês já trouxeram, né? Não dá para opinar exatamente o que foi a partida, porque a gente só tem os melhores momentos. O psicológico, ele influencia muito quando você vai disputar um jogo como esse. Eu já acho que o São Paulo, não que ele fez corpo mole em nenhum momento, mesmo não tendo visto o jogo, eu tenho certeza que não foi isso, mas você já vai para uma partida como essa segurando um pouquinho o pé, no sentido assim, você não vai entrar com sangue nos olhos como se você entrasse contra um adversário que você sabe que faria frente para você numa partida. Então, eu acho que isso, de alguma forma, já influencia um pouquinho a preparação psicológica de um time que vai entrar em campo num momento como esse. Por outro lado, o próprio Ceará também, elas buscam as mesmas forças internas, né, que as jogadoras do São Paulo buscam de uma forma, talvez, para tentar nivelar psicologicamente para aquela partida. Você não entra naquele nível extremo. As jogadoras do Ceará também entendendo um pouco o jogo, entendendo um pouco mais essa competição e falar, não, feliz a gente não tá, contente a gente não tá pelo cenário, mas talvez outra, né? Entrado em campo com um pouco mais de estrutura psicológica, de força, porque assim, elas apanharam nos outros jogos no futebol, só que elas foram muito acolhidas, né? Muito acolhidas por pessoas coerentes da imprensa, por pessoas coerentes dos clubes. A gente viu a atitude do Corinthians, a gente viu muitas coisas acontecendo dos clubes que vêm apoiar. Então, de certa forma, né, falando do setor um pouquinho diferente do futebol, eu acredito que talvez a gente, como não pode analisar o futebol propriamente dito, dá pra gente falar um pouquinho sobre isso, né? Essa questão psicológica, a motivação, a estrutura, o time tentando entender um pouco mais o campeonato, o São Paulo não que em nenhum momento tirou o pé ou entrou para não ganhar, mas talvez com uma preparação psicológica um pouquinho mais controlada. Então, acho que esses fatores acabam impactando um pouquinho um jogo como esse. É bem isso que vocês trouxeram. Eu acho que também não consegui assistir o jogo, infelizmente, né? Devido, enfim, a gente já abordou aqui que isso é uma vergonha. Mas falando em tese sobre essa parte psicológica que a Nath trouxe aqui pra gente, e isso realmente acaba perdurando realmente para
para ambos, né? Assim como para o Ceará e o próprio São Paulo. Eu acredito não que o São Paulo tirou o pé. A Bi, né, que assistiu um pouco o jogo, e eu vejo que o São Paulo também está meio destabilizado, técnico, tático, ainda não se encontrou, né? Mas eu acho que o psicológico abateu realmente positivamente, falando, não, as meninas estão se fortalecendo, né? Tem a questão da empatia também, que com certeza isso fomentou cada vez, fortaleceu o Ceará com o São Paulo, ambos, mas tem a questão, né, da gente estar revendo aí os gols, o São Paulo preocupa, né, a gente coloca assim como um grande São Paulo Futebol Clube hoje no nosso âmbito aqui na capital, no futebol brasileiro em si, mas vem agora nesse início de temporada, vem se não mostrando a força que tem. A gente falou um pouco também no final do ano, né? A Bia acho que até pode abordar todas vocês sobre a questão da presidência, né? Do São Paulo, no qual que teve, sim, a questão das meninas estar no alojamento, né? E a questão dos uniformes e tudo mais. Teve a saída do Lucas Piscinato. Então tem tudo isso e agora está refletindo esse início. Saiu muitas jogadoras boas do São Paulo, obviamente, né? A Glaucia está, tem outros nomes muito bons também, Mariana, que era do Cruzeiro, está no São Paulo, mas o São Paulo parece que está se reconstruindo. Né? Início de temporada, né, para todo mundo. É segundo jogo, para quem não teve a Supercopa, mas, enfim, mesmo quem teve, terceiro, quarto no máximo jogo, então... E além do início, também o novo treinador, né? E o novo treinador, toda a minha né? experiência de jogadora de pelada de fim de semana, eu tenho uma teoria. E eu não vi o jogo, então eu não posso dizer se é isso, mas imaginando, tá? O nível que o Ceará jogou os outros jogos que eu assisti. Um jogo desorganizado, desorganiza um time organizado. E o São Paulo é um time tático, assim, no sentido de... é organizado, as meninas sabem o que fazer, sabem como vão jogar. Sabe? Quando você pega um time totalmente desorganizado... Totalmente não, gente, vou respeitar o Ceará. Mas muito desorganizado do outro lado, acaba que atrapalha. Você fala, cara... Você tá pronto pra você jogar a bola aqui, ver duas marcadoras e você puxar pra cá, sabe? Só que aí não acontece isso, porque eles não são tão organizados assim. Então, às vezes, o desorganizado desorganiza também. Sim. Então, dificulta. Mas é isso. Leva em tese, né? Se é time volta... Eu gostei que você largou um italiano, né? Um pitinato. Todo mundo fala piscinato. Você já tá no time a favor, volta piscinato. Não, eu sou time Thiago Viana e até o final do ano eu tô fechada com ele, porque eu acho que tem que ter paciência com o Viana, sim. Ele é um multicampeão na base, ganhou tudo que disputou na base. E, assim, como uma jogadora que sobe da base pro profissional leva um pouco de tempo, um treinador também. Então, se o São Paulo quis apostar no Viana agora para 2023, que confie no trabalho dele e dê respaldo. E depois, só no final do ano, analise se vale a pena continuar ou não com ele. Eu concordo. Acho que tem que apostar, sim, no trabalho do Thiago. Ele conhece muito, né, o futebol feminino, é muito estudioso. Então, é um treinador que eu acho que vai ainda tirar grandes frutos desse time do São Paulo. Eu acho que essa questão tática ela é importante, né? Como você destacou, Laura. Talvez pegue um time desorganizado, o time se perde um pouco. E é justamente esse é o trabalho do treinador. Falar, a função aqui, vocês estão, né? Se um primeiro tempo começa de forma meio desorganizada, é isso, é leitura de jogo. Né, entender o posicionamento, fazer a leitura correta das estratégias que foram treinadas, o que a gente pode fazer também estudando o adversário, porque a gente discute muito isso, a gente traz até de casos aí do futebol masculino, que assim, o treinador tem que estudar sim o adversário. Você não vai montar um time, escalar um time aí só para entrar em campo e jogar, não. Né, que tem treinador que fala aí no futebol masculino que só escala o time de acordo com o que ele tem as peças e pronto, e não é bem assim. Né, você vai montar o seu time de acordo com o adversário que você vai jogar. Então, eu acredito que o Thiago ele vai evoluir juntamente com o elenco, né, porque é um elenco que também passou por alterações, que perdeu e que contratou peças, mas eu também entendo esse processo de... consolidação também, isso, né? Para que ele consiga desenvolver. É a categoria feminina, mas é uma modalidade, a mesma modalidade, mas é uma categoria diferente. E a Ariel, gente, eu preciso falar para vocês assim, eu votei na Ariel como um dos destaques aí, uma das peças importantes, né, do último Paulistão, e eu acho que a Ariel vai voar.
A Ariel vai voar nesse time de São Paulo. Cara, cravou ele. Se a Ariel jogar mal, que eu vou te cornetar é sacanagem. Não vai cornetar, porque ela vai jogar bem também. Não, é só pelo prazer, não tô torcendo Não, pra ela jogar mal, Nos não. meus 11 ideais do São Paulo, ela joga. Joga, Não, o meu no também. meu também. E a Assim, questão de ir conquistando, né, a titularidade, de mostrando que ela, né, tem o potencial para estar ali entre E a gente as falou 11. dela, né, no final do ano passado, ainda quando a gente fazia o negócio do Paulistão, sobre como ela podia vir bem. jogou demais no Taubaté. Red Bull Bragantino, a Ariel, a gente está falando, né? Vocês falaram sobre tática, desorganização e organização. A Ariel, taticamente, perfeita. Ela joga aberta ali pela direita, pode ir trabalhando por dentro, muito aguda, tem um contra um preciso. Entre linhas, vai né? voar. Você é uma jogadora para entrelinhas, Entre pra linhas, cortar, ela é tática muito completada. Giro que ela deu no gol, Então, certeza no que ela gol vai dela. voar, Ariel. Vai voar. Muito bom. E é claro que a gente tem que falar, né, da cabeça ali do futebol, da tabela do Brasileirão. Corinthians, Palmeiras e Ferroviária estão, respectivamente, em primeiro, segundo e terceiro colocados. Ambos, os três, tá certo isso? Não, né? Só com 2. Enfim, as 3 equipes estão... um devaneio linguístico. Mas as 3 equipes aí ganharam. Então a gente tá vendo os gols aí do Corinthians, 6-0 contra o Real Ariquemes. Real Ariquemes na zona de rebaixamento com 2 derrotas. Corinthians, cabeça do Brasileirão aí com 2 vitórias. E saldo de gol estamos tendo. Aí, ó, essa jogada, o primeiro gol rolou, essa daí, em 15 segundos, saiu o segundo gol, tá? Então, assim, realmente abriu a porteira, filho, não parou mais. O terceiro, perdão. O terceiro gol saiu 15 segundos depois do segundo gol. E foram 2 da Milene, eu não posso dizer que não tenho saudade, sabe? Mas... Não, sem motivos clubistas. Meninas, quando a gente pensa aí num Corinthians goleando, num Corinthians... Nada que a gente não esperava, né? Mas eu acho muito legal a gente ver um time com peças novas, boas peças novas, e montando a sua estrutura ali para jogar no sentido de organizando mesmo o time novamente com essas peças novas e continuando muito bem encaixado, afinal, muito bem treinado. Não é mesmo? Assinatura de Arthur Elias. O homem. O homem, né? O homem. O Rei homem. Arthur. É Arthur, o reizinho, né? Como a Reizinho, torcida do Corinthians reizinho. gosta de chamar carinhosamente. Realmente, ele faz um trabalho brilhante no Corinthians e não é de hoje, né? A gente está revendo os gols. E esse 6-0, né? Contra o Real Ariquemes, a gente destacou na terça-feira passada, né? A Bi falou, a Nath também é sobre ser diferente do Ceará, né? Nesse aspecto de até ter um pouquinho mais de estrutura. Mas é um Corinthians, como você disse bem, Laura, que já está muito encaixado. Né? Teve o primeiro jogo ali, mas é o Corinthians vai papar todos os títulos e é isso que está acontecendo, né? E é isso que a gente está vendo, um Corinthians muito encaixado. Chegou peças novas, jogadoras que vêm sendo potencializadas e muito rápido com o Arthur Elias, né? Então, ele consegue potencializar no jogo que o Corinthians propõe, do jeito que ele quer. E as meninas estão se encaixando muito bem nisso. A gente está revendo ali, ó, as esse tomadas. o fatídico 15 segundos Olha. para o terceiro gol. Olha isso. E você viu que a defesa do Real Ariquemes ficou rendida. Rendida, porque foi naquele famoso tic-tac do Corinthians. E eu acho que a Gabi Portillo, ela não marcou gol, né? Mas o que ela jogou, assim, foi... Ela joga muito. Não, acho que o ela jogo tá jogando. não, tá jogando é um absurdo. Assim, o jogo do Corinthians passa muito pelos pés dela, pela Da Portillo. criação dela. E aí a gente vê, assim, como os times precisam de alguém em quem confiar, sabe? Porque o Corinthians, querendo ou não, perdeu Gabi Zanotti, referências. Lá atrás, perde a Eric, não sei o que e tal. E vem de jogador Gabi aqui. Nunes, né? A Gabi Nunes saiu, não sei o que. Aí você pensa, pô, será que o Corinthians vai continuar esse Corinthians? Veio gente nova, será que às vezes não entrosa, sabe? Cara, só não entrosa em outros times, porque no Corinthians, sem brincadeira, eu acho que se eu vestir uma camisa, eu faço gol. E olha que eu não sou muito boa. E tem a questão também do mercado, né? O Corinthians, ele é fatal no mercado, né? Uma jogadora que se destaca, que tem potencial. O Corinthians tem todo, né?
Então, tem todo o suporte para oferecer um projeto para uma jogadora que está se destacando no mercado e conseguir trazer. É uma coisa importante. Não dá ainda para avaliar o Corinthians exatamente na temporada. Lógico que se perguntar, é o favorito? Teremos título de Corinthians nessa temporada de Brasileirão? É sim o grande favorito. Acho que está em outra prateleira de todos os outros clubes do campeonato. Isso é fato. Mas assim, ainda não dá para avaliar o nível do Corinthians exatamente nesse Campeonato Brasileiro por conta da fragilidade dos primeiros adversários. Então, a gente tem essas duas coisas ainda para separar. Né? A gente vai começar a entender um pouquinho o Corinthians mais nessa temporada, até para a gente avaliar o que foi em relação à temporada passada, quando começar a bater de frente com equipes que já estão aí na disputa do Campeonato Brasileiro, como uma Ferroviária, o próprio São Paulo, o Palmeiras, que hoje eu vejo como o adversário direto mesmo do Corinthians. Mas então, a gente viu um Corinthians né, metendo 4-1 no Flamengo, 4-0 no Flamengo na Supercopa. Que não acho Venceu também o Inter. isso, não acho também ainda muito parâmetro para tirar da Supercopa, mas sim, é um nível Não, é bem de isso, eu falo, é início de temporada. Mas assim, contra o Inter, meteu um 2-1, que foi um jogo difícil. No Campeonato Brasileiro, eu acho que ainda é um nível que a gente vai começar a avaliar agora, conforme vai pegando os adversários que bate mais de frente, né? Tem muita fragilidade ainda, né? Os dois adversários que o time pegou no Ceará. Né, o próprio Real Ariquemes, que ainda é uma equipe frágil, a gente fala da importância de criar uma casca, de disputar sempre aquele campeonato. Então, o Real Ariquemes precisa tentar, em primeiro lugar, agora, passando por esse momento inicial, de pegar, acho que as duas principais equipes ali que podem fazer no campeonato. Nossa, eu penso assim, tem esse lado. Só que aí faz o seguinte, para brigar, vamos supor, para se manter, você pegou já de cara os mais difíceis. Agora é se manter na Série A1, né? Então, assim, tu vai pegar Galo, tu vai pegar os que ainda estão lá embaixo. Então, eu vejo dessa forma. Começou realmente de forma injusta, porque você poderia ter dado uma respirada, né? Põe depois pega uma... Então, assim, você já pegou martelada. Mas agora é o tempo de organizar, porque ainda é um time que não tem essa estrutura de inteligência de disputa de uma Série A1. Tem deficiências que a gente viu reais, principalmente a gente viu em bola aérea, bola parada, a equipe... As jogadoras, elas ainda sentem um pouco de dificuldade de leitura de jogo, e isso não é só do Real, isso a gente vê em times grandes, em outros times grandes que disputam o Campeonato Brasileiro, mas agora é a organização, tanto para o Ceará, que a gente espera que consiga se organizar um pouco mais, como o Real Ariquemes. Não vejo, talvez, o Real Ariquemes como um time, lógico, talvez nesse primeiro momento, para brigar por G8, mas pode tirar pontos de outras equipes que também vão ficar ali naquela parte intermediária da tabela. De repente, se consegue uma boa estrutura nos próximos jogos, nas partidas em casa. Pode ter essa facilidade nas próximas rodadas. Mas eu não sei vocês, assim, eu acho que é muito claro no Brasileirão, como a gente vê, pra mim, são duas tabelas. A que briga pra cair e a que briga pra classificar. Ponto. Sim. A gente sabe quem vão ser os clubes. Dificilmente, acho que a gente vai ser surpreendido por alguma equipe ali naquela classificação. Talvez, o 7º, 8º com o 9º ali. Mas é muito claro, assim, são dois campeonatos. Sim. São dois campeonatos. Então a gente vê um jogo, um derby, um Corinthians e Inter, São Paulo e Palmeiras, um campeonato. Se a gente vê um Galo e Ceará, Real Ariquemes e Kinderman, a hora que começarem esses confrontos, eu acho que é daí que vai sair os favoritos, tanto pro título quanto pra quem vai cair, né? Porque é muito explícita a diferença. São dois blocos, assim, que parecem duas séries diferentes. E, de fato, estão brigando por coisas diferentes. Contra esses clubes que brigam com ele ali na parte de baixo da tabela. Porque tanto contra o Palmeiras quanto contra o Corinthians, no primeiro tempo, eles seguraram o resultado. E não é fácil. Mas daí cansa a perna, né? Cansa a perna, com certeza. Mas, nossa, segurar 45 Palmeiras e 45 Corinthians não é pouca coisa, não. Então, claro, pesa a questão física, psicológica também, porque depois você toma um gol, você fala, já era. Agora o Corinthians abriu a porteira. Abriu a porteira. Porque o Palmeiras depois foi dessa forma também. Aí já vem tudo na sua cabeça de novo. E foi a mesma coisa. Repetiu o cenário do primeiro pro segundo jogo. O Real Ariquemes. Tá sendo aguerridas, né? O Real Ariquemes está sendo realmente bem aguerridas. E essa questão do campeonato é um nivelamento. Não é nivelado, a gente sabe disso, né? O Brasileirão ainda não é nivelado. E como a gente vê o Paulistão feminino já é nivelado.
Então tem essa disparidade de campeonatos mesmo da modalidade. Por isso que o Paulistão ainda fica um ponto à frente do brasileiro na questão do nivelamento. A questão física eu acho que implica muito, né? Além de outras questões, né? Técnicas, né? Tática, a estrutura, né? Nem se fala, mas a parte física você vê, né? O time pode segurar o primeiro tempo inteiro, né? Como a gente viu o Real Ariquemes, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras, né? No Allianz Parque, mas no segundo tempo acaba batendo muito, né, nessa questão deu física, tudo de si, né? 45 minutos. Fala, não vamos levar gol. Mas daí, do outro lado, no caso do Palmeiras, é a Bia Zanerato, sabe? Tipo, e falando já, puxando pro nosso gigante Verdão, como vocês veem, assim, porque o Palmeiras também teve 2 confrontos fáceis aí de saída. Sim. Então, assim, ok, é um baita time, mas ainda não teve um confronto direto assim. Vocês acham que vai manter esse segundo lugar? Vai ser tipo ano passado, terminou em primeiraço e pá, tá nesse nível ou não? Vai pra geral, vai pra quarto, quinto, brigar ali? A tabela pro Palmeiras, né? A Bia tava falando pro Real que eu sou ingrata e muito boa pro Palmeiras, né? Que pegou realmente confrontos ainda que não dá pra gente, né, fazer essa métrica, né? Não dá pra gente ainda analisar tão a fundo. E que dupla, hein? Bia Zanerato e Letícia ali, ó, pum, é só assistência e gol. Não, o que elas estão fazendo nesse início de temporada é brincadeira. E a gente vê um Palmeiras, que vale em tese também, sobre o tempo de trabalho do Belli, né? O Ricardo Belli, que já conhece muito bem o Palmeiras, né? Tem essas peças agora que estão encaixando, né? Tem a Soteudinha também, né? É verdade, né? E a Mila Rodrigues. E uma coisa que eu achei bem legal de ver do jogo é que ele tá mesclando muito as novas peças, né? Até porque não tem outra opção, com as peças que ele tinha antes. Camilinha, Bia, não sei o quê. E ele tá dando muita rodagem pra elas. Então ele não tá colocando elas de cara de ficar 90 minutos. Então você vê, a própria Yamila Rodrigues, todas as meninas que vieram depois, elas entram e saem, ou elas entram depois. Tipo, elas começam o jogo e acabam saindo, né, sendo substituídas, ou elas entram como substituição. Então, em nenhum momento ele já põe pra queimar 90 minutos, sabe? Ele tá fazendo entrar no jogo do Palmeiras. E aí ele deixa Camilinha, Duda Santos, a própria Bia, enfim, que são as meninas que já estão ali há mais tempo para continuar o esquema do Palmeiras do ano passado. Porque o esquema de jogo é muito parecido. Demais. E essa rodagem, né, que só para concluir, Nath, essa rodagem que o Belli faz é importante mesmo. Para sentir mais o elenco, dar essa oportunidade para as meninas também, porque ali, olha, eu vou te dar uma oportunidade, tá? Você não vai ficar aí no banco. Para elas sentirem. E isso o Palmeiras vem mostrando dentro de campo. Tudo bem, os adversários ainda não é aparelhos para a gente falar, nossa, pegou um Corinthians, um Santos, né? Um Internacional. Mas, enfim, o trabalho do Belli realmente é muito... Mas é até o melhor momento, né? Porque tu tá testando teu elenco. Então, tu sabe que tem jogos mais tranquilos, tu coloca as jogadoras ali e fala, bom, vou testar, é quase... Perdão, não é desrespeito, tá? Mas pro nível Palmeiras, é quase um jogo treino. De testar o elenco, mudar peças pontuais e ver como responde também. É o momento que ele tem. Então é isso, a tabela ajudando. Até por conta da questão física, né? Talvez nem todo mundo ainda tá no ápice físico. Lógico que é só com a sequência de jogos também que dá para atingir esse ápice. Mas além de não ter todas as jogadoras talvez no seu ápice físico, é essa questão de tentar entender o que eu posso extrair dessas peças que estão chegando agora. Né, as jogadoras que eu já tenho do elenco, que já faziam parte do plantel, eu já sei o que eu posso esperar. Agora eu vou colocar em situações diferentes de jogo, uma atleta que joga em casa, como que ela vai atuar numa posição que ela jogue fora. Eu acho que isso é importante, né? Essa sequência, essa rodagem, até para entender e encontrar o ideal. Sobre 2 jogos fáceis, eu esperava, por exemplo, um pouco um Real, eu ainda tenho uma expectativa no Real Brasília. Né? Eu ainda vejo uma equipe com algumas deficiências, mas pelo projeto, pelos nomes, pela peça, pelo treinador, eu acho que a forma que o Adilson Galdino ele entende o futebol, dá para esperar mais do Real, então talvez eu esperava um embate um pouco mais consistente, né? Um pouco mais equilibrado, talvez. Ainda vendo, lógico, o Palmeiras como favorito por uma partida dessa, mas também entendendo o momento, que o Real Brasília também numa fase de
né, de estruturação, chegando peças novas, precisando desse entrosamento a mais. Então, esperava um jogo um pouco mais equilibrado, mas também não, em nenhum momento dá para desmerecer essa vitória do Palmeiras, né? Eu acho que não dá para desmerecer, mas eu não vi um jogo para 3-0. Eu acho que o Real poderia ter feito seu gol. O Palmeiras, para mim, essa temporada, o principal... Claro que a Soteudinha, reforço da hora demais. Mas eu acho que o principal problema do Palmeiras, que carrega há algum tempo, já era o gol. E parece que resolveu o problema no gol, que a Tapia chegou e vai tomar conta da posição. Ela jogou muito bem contra o Real Brasília. Para mim, inclusive, foi a melhor goleira da rodada, fez grandes defesas. Então, eu acho que não foi um jogo, nossa, o Palmeiras passou o carro. Não achei assim. Acho que o Real Brasília teve seus momentos ali. Claro que tendo reforços e o dinheiro que o Palmeiras tem, você contrata boas jogadoras. Você costuma suprir carências do elenco, como o Palmeiras fez muito bem nessa janela. E falando agora também um pouco dos outros jogos, né? Ferroviária e Inter, que são duas potências aí no futebol feminino. A Ferroviária vem e bate o Inter, 2-1. O que vocês acharam aí do jogo? Eu não vou me abster de maiores comentários. Não, tô brincando. Eu acho que foi superior. A Ferroviária foi superior. O Inter jogou muito bem. Mas jogar bem não ganha jogo, né? Realmente. Quem ganha jogo é a Belém Aquino, né, gente? Eu acho Gente, uma Siri ligou aqui no estúdio, eu queria dizer isso. E foi a minha, é legal. Vocês verem que o celular fica lá. Mas o Inter jogou bem. E eu acho que, cara, como a Belém Aquino tá bem no elenco, mas assim, Ferroviária leva do Inter, assim, a torta direita desde o ano passado. Inclusive, foi uma das poucas derrotas que o Inter teve no ano. Foi pra Ferroviária. E a Ferroviária se mostra como uma potência aí, né? A gente talvez não esperava tanto, não teve tanto nome de contratação, já tinha um time bem bom, já com bastante nome também que a gente já conhece. E aí, pau no Internacional. Eu estava pensando muito nessa questão da Ferroviária entender esse início de campeonato, que eu acho que é muito importante começar com o pé direito, né? Mesmo sendo um início que a gente fala, dá para tirar um recorte ou não dessas primeiras rodadas, e aí vai na primeira rodada, fora de casa, consegue uma vitória importante, né? Contra o Atlético Mineiro num jogo de nuances, né? De momentos também bem distintos, aquela partida louca contra o Atlético Mineiro. Aí você pensa, bom, né? Um time que já, com uma vitória fora, já mostra que vai vir realmente para brigar, como a gente já viu em outras competições. Em casa, é um time também muito forte, né? A Ferroviária, na Fonte Luminosa, tem, assim, uma torcida muito apaixonada, que é uma torcida específica para as mulheres, para a gente entender o poder de Ferroviária no futebol feminino, no futebol brasileiro. Então, tem uma torcida específica, né? Uma torcida organizada específica, então já tem essa força. Eu tinha falado em outras vezes, e trago uma crítica com todo respeito, porque eu amo a profissional, mas ainda esperando algo novo da Jéssica de Lima, algo realmente para dar uma consistência nesse elenco da Ferroviária, e eu vejo que com esse início de competição, que ainda é um pequeno recorte, né, a gente vai ver ainda essa força da Ferroviária também contra esses adversários mais fortes, e aí o primeiro teste, de fato, para mim, acho que já foi o Internacional. Eu vejo que é uma equipe que tem, em primeiro lugar, essa questão da estrutura psicológica muito bem montada para entender as nuances do jogo, né? Um trabalho psicológico que é feito com especialistas no clube, entende a partida. A Jéssica tenta deixar uma estrutura, sim, uma montagem de estrutura defensiva importante, mas é um time também que cria alternativas, né? Que busca jogadas entre linha e que movimenta o seu ataque. Então, esse entendimento da Ferroviária do campeonato, esse início de competição, eu acho bem favorável. Eu acho que foi um jogo muito gostoso de acompanhar, né? Porque foi um jogo, né? Já dá pra gente dizer já um clássico, né? Do futebol feminino entre Ferroviária e Internacional. Então foi uma vitória muito bem construída. Sem dúvidas. Foi um jogo muito competitivo, né? Eu acho que foi até o mais equilibrado dessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E a Ferroviária, nessa questão, né, de ser uma das pioneiras, né, se a gente falar equiparado com o Inter vem brigando muito, né, agora e vem num projeto muitíssimo bom, mas tem a questão de ser pioneiro, né, a Ferroviária. E isso também ajuda muito ativamente o clube, ajuda muito também agora
as comandadas da técnica Jéssica, né? Eu também tenho uma crítica construtiva sobre o trabalho da Jéssica e a mesma leitura da Nath. Eu acho que a questão tática mesmo, ela pode tirar, extrair muito mais dessas meninas, né? Tem jogadoras ali que nem a gente precisa falar N e Y. Eu acho que o coletivo da Ferroviária foi muito mais efetivo do que o coletivo do Inter. O Inter, né, do Maurício Salgado, jogou mais naquele contexto individual, né? Ali com as peças a Belém Aquino, pelo amor de Deus, aqui joga Uruguai, vem pedindo passagem. Enquanto o Luizito não marca no masculino, Belém Aquino reforça que é a maior uruguaia no sul do país. No sul do país. E vai dar muita alegria para os colorados e os colorados. Não, tô entendendo assim, que você tá apontando para mim, eu tô até de azul hoje. Que vai dar muita alegria. Não sei o que você tá falando. Não sabe por quê, né, Laura? Não. É isso aí, gente. E essa questão, né, tática da Ferroviária, nesse jogo, precisamente falando, né, nessa vitória, porque o coletivo, ele sempre vai potencializar o individual, né? E futebol é isso, é o coletivo. É o coletivo que ganha jogo, né? No qual você vai falar, Belém aqui não jogou bem, mas a bola não entrou, porque o coletivo da Ferrinha foi efetivo. E é isso que fez muito dessa partida. Então, a Ferroviária tem tudo realmente para ser ainda mais eficaz nesse sentido e esse contexto individual muito primoroso do Internacional ser mais compactado coletivamente, porque o Inter também vai dar muito trabalho, né? Mas esse jogo, um jogaço equiparado, muito bom. E aí a gente fala só, antes da Bi falar, essa questão de transmissões, né, que a gente destacou, vai destacar em outros momentos. Alguns meios de comunicação específicos dos clubes, eles também fazem um trabalho muito legal. Então, destacar o trabalho da TV da Ferroviária, que faz um trabalho muito legal, transmite o jogo com as imagens, tudo funcionando bonitinho, o conteúdo, o pessoal, a narração. A Kari lá, legal, um beijo, que brilhou bem, muito, que a Kari lá é maravilhosa. Então, a gente vai bater, sim, muita gente aí com problema de transmissão, principalmente da grande mídia, mas quando faz um trabalho tão legal como o da TV da Ferroviária, a gente precisa enaltecer, porque você fica contemplado. Já teve, olha, eu vou falar muito, muito sério, já teve situações de a transmissão do clube ser até mais completa, não falo em questão de estrutura de imagem e tal, mas de conteúdo, de preparação, de conhecimento, até muito mais específica do que da grande mídia. Conhece o time. E aí é melhor, às vezes, do que comentaristas grandes aí, de grandes mídias, que nunca viram futebol feminino, chegar ali. Exatamente. Fiquem aí com esta corneta enquanto a gente vem com a tela da próxima rodada pra gente dar sequência ao nosso programa. Vamos lá, então, a próxima rodada, a gente tem Internacional e Real Brasília, Bahia e Ceará, Real Ariquemes e Flamengo, gente, desculpa, vou ter que dar risada, cara, que tabela ingrata. Santástico contra a Ferroviária, Avaí, Kinderman e Palmeiras, mais uma vez, Palmeiras voando na tabela, Galo e Atlético Paranaense, São Paulo e Cruzeiro, Corinthians e Grêmio. Bons jogos temos aí. Se você falar qual o jogo que a gente destaca dessa rodada, é difícil, assim, porque tem jogos muito bons, a começar pela abertura da rodada. Internacional e Real. Eu sei que o Inter joga em casa, o Inter, né, vai ter essa força, mas aí é aquela... E a resposta do Real? E aí, Real, o que a gente pode esperar de você nesse campeonato? Então, é um jogo interessante de se ver. Outra partida também, que aí eu já vou fazer o jabá, Santos e Ferroviária, a gente vai ter transmissão na Santos TV no domingo às 11 horas da manhã, então é um jogo também destacado, que merece, faz um ótimo trabalho. Também tem um trabalho muito legal. Eu não gosto muito dessa Natália. Então um jogo aí para destacar. Desculpa, também gente. Santos e Ferroviária. E estou de olho, vou querer também ficar bem de olho nessa partida entre São Paulo e Cruzeiro, porque olha, acho que esse Cruzeiro aí tá chegando, hein? Ganhou fora de casa, ganhou do Bahia. As cabulosas. Eu acho que também é um projeto, né? A gente não pode exigir que ganhe, que vai encabeçar o Brasileirão esse ano, mas também vai... Mas acho que é um bom projeto. Pra gente ficar de olho, né, realmente, nessa acho que entra ali no nível de... ao longo do campeonato. Entra em nível de Grêmio, Real Brasília... Sim. Vamos ver se o Flamengo vai despontar ou vai continuar ali naquele limbo que estava no passado. Mas são bons jogos, né? Tem a volta da Darlene, né?
A Darlene voltou. Voltou. Já voltou. Já voltou. Jogou melhor o Flamengo. Fica uma expectativa realmente para esse Flamengo ser mais conjunto. E Corinthians e Grêmio, né? Eu gosto, porque o Grêmio vem jogando bem, melhorando. Ok, é o Rafa Corinthians Leve. em Mas o casa, Grêmio dá trabalho mas pro o Grêmio... Corinthians. Não, tanto que na outra Supercopa, que foi... talvez eu tenha desenterrado um jogo, mas... porque agora eu puxei na minha cabeça, vi que realmente faz muito tempo. Mas o Grêmio ficou 0x0 com o Corinthians da Neoquímica Arena, lotado, numa final, levou gol no numa último minuto. final. Não é que desenterra, é que a gente cria expectativa pelo que a gente vê o time fazendo. É. E aí o time se coloca como Deu um pau no protagonista. Inter no Grenal. Só que aí o Grêmio, eu ainda tenho essa questão, o Grêmio cai muito fisicamente. Né? Cai muito fisicamente, e não perdeu consegue peças manter. importantes. Perdeu peças importantes. Carla Alves. E o gol, gente, eu estou assim, né? Era isso que eu ia puxar. Então, preocupadíssima. Pode puxar. Não, vai com Deus, já falou. Lorena teve um estiramento no LCA, Lorena, goleira do Grêmio, que é a goleira da seleção. E aí a gente já entra nessa seara, né? Que é uma falta enorme, tanto para o Grêmio quanto para a seleção brasileira. Não sei vocês, não vejo substituição à altura da Lorena hoje no gol. Mesmo assim, ela é muito diferente. Oh, meu Deus, eu olho a foto, eu fico triste. Mas aí ela vai ter que passar por uma cirurgia, não sabemos se ela recupera para a Copa ou não. Meninas, Olha, qual goleira vai estar disputando a posição da Lorena no Grêmio? Realmente, ela eu não queria tem. falar primeiro a nível de Grêmio, que aí entrou com a Yasmin Paixão, que é uma menina de 20 anos. Né? Então não dá para cobrar muito, ela é formada pela base do São Paulo, a Yasmin tem uma boa formação, mas é muito crua ainda, né, pro futebol. Então quem chegou no momento certo, acho que foi antes da lesão, que ela já tinha sido anunciada, foi a Vivi, tanto que a Vivi ontem no jogo ela estava já na arquibancada ali de olho. Só que a Vivi, ela não se firmou, por exemplo, no Santos. Né? Ela não ainda inspira, ainda não, né? Não dá nem para falar assim, porque ela já é muito experiente, ela não inspira confiança. Então, o Grêmio ele tem um sério problema a começar pelo gol, né? Isso é fato. Seleção. Quando a gente começa a criar essa segurança, apesar de, eu acho que é uma grande goleira. Ainda tem também, desculpa se eu estou meio corneta hoje, mas a Lorena, ela ainda tem algumas deficiências também, algumas coisas tanto com saída de bola, para jogar com os pés, algumas coisas até tipo bola aérea. Ainda é uma goleira que ela tem a sua segurança, mas que ela também ainda tem algumas coisas a evoluir. Porém, hoje é uma goleira que a gente pode considerar titular na seleção brasileira. Então, assim, é uma preocupação muito grande. Nos luz à frente. Muito grande. Quem porque você acha aí que entra pra que brigar? A gente traz Luciana, que é uma goleira experiente, mas eu já não sei se ela vai estar mim, mais no auge. Não, e assim, nem no auge eu acho que era nível de seleção, sim, gente. Não sei, o nome que me vem à mente é a Lelê. Mas eu não sei também se é uma goleira que inspira... Gente, não, foi uma pergunta. Sim, é muito difícil. Confiança. Hoje, pra gente falar em goleira que inspira confiança, é muito difícil falar no futebol. E a gente fala da Gabi Barbieri até pensando em seleção, porque chegou a fazer seleção, mas ela, cara, sou apaixonada nela no gol do Inter. Mas, por exemplo, tem falhado no último jogo, inclusive, um dos gols da Ferroviária é uma falha dela gritante. Não tô dizendo que ela não vai falhar, que ela não pode falhar. Pra mim é uma ótima goleira, uma das melhores goleiras, vai brigar por seleção. Inclusive, diria que ela é melhor que a Lelê, mas muito nova pro momento. 20 anos, então, né? Concordo completamente com isso. Acho que ela vai ser melhor que a Lelê. Acho que ela tem muito mais potencial. Acho que ela já é, mas a seleção vem um pezinho a mais. Então, eu acho que ela, para a próxima geração, vai ser a goleira da seleção brasileira. Muita gente questiona a questão de tamanho e tudo mais. Eu acho que a impulsão dela compensa o tamanho. Eu acho que ela é muito boa mesmo. Da Aline Reis, na época da Aline Reis. Da Aline Reis. Então, eu vejo ela herdando essa terceira vaga. Não creio que vai ser titular, nem acho que deve ser mesmo. Acho que vai ser a Lelê a titular, até porque a Pia confia mais na Lelê e tá mais tempo na seleção brasileira. Mas, pra mim, a Gabi Barbieri é um nome pra próxima geração. A Lelê tem experiência internacional já também. Eu acho que isso bem conta bastante. E ela já disputou, pela experiência em si, Olimpíada. Então, acaba carrega saindo. uma bagagem, né? Não, e eu Carrega acho a bagagem e acaba saindo à frente. E eu sou uma pessoa que eu sempre
nem cornetei, eu realmente não via confiança na Lelê, via ela sendo premiada como melhor goleira e tal, até pelo time do Corinthians, a bola nunca chega nela, quando chega ela defende, como você vai dizer que não é, sabe? Tipo, é óbvio que ela é uma boa goleira. Mas quando ela voltou do Benfica, eu olhei e falei, misericórdia, essa seleção vai depender dela. Só que, no último jogo, no penúltimo jogo, né, da semifinal da Supercopa, Inter e Corinthians, ela tava no gol, se eu não estou enganado, foi nesse jogo, e jogou muito bem. Então, assim, ó, eu olhei e falei, caraca, aí voltou uma Lelê que realmente e nível de seleção, que você consegue olhar e falar, ok, tá pra brigar com a posição da Lorena. Então, acho legal, assim, se ela estiver mantendo essa regularidade, essa qualidade, eu acho que não seria um grande problema se a gente tiver uma zaga na seleção bem organizada. Tem toda essa questão, né? Hoje a gente fala muito do futebol moderno e da participação do goleiro barra goleira como líbero. No Corinthians isso funciona perfeitamente, até pelas peças, pela disposição tática. Porém, não é o suficiente quando você pensa em montar uma formação para uma seleção brasileira. Uma coisa é o Corinthians jogando contra o Real Ariquemes, tá ligado? Outra coisa é o Brasil na finalíssima contra a Inglaterra. Do outro lado tá só a Chloe Kelly, só assim, tipo, não diminuindo o Brasil. Né? Atuando com a Pia, e é bem diferente como ela atua diante do Corinthians, bem adiantada, né, na questão de ser líbero. Então é tática. É quão superior é o Corinthians em relação aos outros times, quão superior ou falta de superioridade tem a seleção brasileira em relação às outras seleções. Isso, e é questão de leitura. O Arthur, né, se ele fosse treinar a seleção brasileira, por exemplo, né, dando um exemplo aqui. Não, não tem como jogar com a Lelê no meio de campo, não. Não, nem se fosse o Arthur Elias, tá? Não, no Brasil não tem como. Ela da Inglaterra, eu acho que talvez se ele fosse a Sarina Bigman, ele conseguia jogar com a Earps lá no meio, saindo a Greenwood aqui daí, entendeu? Mas realmente... Não, mas ele não vai jogar com ela adiantada, obviamente. Mas, porém, né, ela vai ter situações de jogo, quando precisa sair jogando com os pés. Sim, claro. O futebol, exige isso hoje. Então, independente da sua formação, se você joga com uma goleira líbero ou não, é importante você ter uma goleira completa embaixo das traves, mas que saiba também, né, sair jogando bem com os pés, então participar da criação de jogada. Quando você tá sendo marcado com uma marcação-pressão, que eu imagino que a Inglaterra faria no Brasil, quando você tem uma goleira que sai com os pés, isso é muito bom, porque tu abre mais uma opção de saída de bola. Então você sai, você chama a marcação, porque ela vai ter isso, então vai vir uma marcação, talvez abrindo espaço lá atrás e dando essa possibilidade. Então eu acho que... Não, essa questão toda. Dá. E a Lorena, ela não tem ainda tanta essa articulação para sair. A Lelê tem mais, com certeza. E a Lelê tem mais. Então, inspirando confiança... eu acho que... Não, e assim, e experiência. Tipo, aquela parada assim, de te meter numa final... E tu vai estar lá e tu vai fazer o que tu sabe fazer. Eu acho que a Lelê entrega nesse sentido, assim, de experiência. A Lorena deixaria a desejar até. Apesar de ser muito boa, eu acho que nessa do vamos ver, talvez a Lelê garanta. Mas a gente não pode descartar a Natasha. Também. Que é uma goleira que a Pia gosta. Sim. Que mesmo quando tava na reserva, quando foi pro Flamengo, tava disputando o Campeonato Carioca, a Pia convocou. Então, assim, ela gosta da Natasha. E vamos ver agora, né? Foi pra Suíça, né? Acho que foi pra Suíça. Sim. No futebol suíço. Isso. Então, se ela jogar, tiver uma regularidade lá, acho que ela tá bem no radar da Pia. Tá, não duvido. Ainda mais por ser conservadora, né? A Pia, a Natasha com certeza tá no radar. Mas a Barbieri é os olhos do futuro. Então, ciclo, né? E é tão importante a gente falar sobre novo ciclo no gol, né? Porque entre algumas posições que a gente fala em evolução, o gol continua sendo, né, uma das posições ainda mais carentes, mais difíceis ainda de você ter boas referências, bons talentos. Então, nessa nova época que a gente vive agora, com goleiras se destacando bastante, principalmente as mais jovens, como eu já tinha falado da Yasmin Paixão, a própria Barbieri também é uma peça muito importante hoje para o internacional, e pensando em seleção de base e também seleção principal, é importante a gente destacar esse nível de evolução, que apesar de ainda haver essa deficiência, né, essa questão da discussão de tamanho de trave, isso não existe, tamanho de gol de jeito nenhum. O importante é o desenvolvimento, né, da posição e da modalidade.
é interessante a gente observar esses novos nomes, porque acho que nos próximos anos a gente vai ter um pouco mais de segurança quando a gente pensar em escalação aí para o gol da seleção brasileira. Vamos pensar agora em Copa já? Eu sei que a gente tem a finalíssima dia 6 de abril, mas a gente tem a fase de grupos aí que a gente acabou não comentando, que saiu os últimos playoffs durante o Carnaval. E aí o outro time que entrou no grupo do Brasil foi Panamá. Então a gente tem França, Brasil, Panamá. Ah, meu Deus, que produção incrível. França, Brasil, Panamá e Jamaica. Então, assim, o cruzamento é com o grupo H. Isso, olha, genial. E aí o Brasil, vocês acham que com todo esse imbróglio na França, Corine, Renard dizendo que vai embora, Henry dizendo que não joga mais pela seleção enquanto a Corine estiver lá. Pra quem não sabe, vocês falaram disso semana passada que eu não tava? A gente falou desse imbróglio todo, então nem vou falar. Catotô também. Os maiores nomes da seleção francesa, vamos ser sinceros, de hoje, estão falando que não vão jogar pela seleção. Eu tô torcendo pra Corine ir embora, pra França, né, o direito das mulheres, amanhã é o Dia da Mulher, eu quero que elas sejam respeitadas, assim como eu quero que todas as seleções... eu não sei se Corine ficando ou saindo, o que é melhor? Porque o clima tá tão ruim, tão pesado, de repente ela ficando, seja pior. Ou se ela sai e até montar um novo projeto. Eu tô tentando falar pra nós, tipo, o que é bom pro Brasil num momento como esse, né? Porque acaba, lógico, a França perdendo grandes peças, a gente fala sobre a Copa em geral, é ruim pra caramba, mas a gente vai pensar na gente, né? Então, o Corine saindo, será que é bom ou ruim pra gente? Mantendo ela, será que é bom ou ruim pra gente? Vou pensar só em futebol, tá? Sem pensar na questão sociológica do negócio. Obviamente, a Corine lá, sem Renard, Catotô e Henry, tá ótimo pegar a França. Mas eu acho que a gente tá aqui... E a gente pensa, eu sei que vocês todas pensam assim, num futebol que vai muito além só de ver o Brasil ganhar pelo ganhar. A gente deseja que as mulheres sejam respeitadas em todos os lugares, não seria diferente na seleção da França. Mas pensando em futebol, eu acho que tá aí a chance do Brasil talvez passar em primeiro e não pegar a Alemanha nas oitavas. Porque se pegar a Alemanha nas oitavas... Não, gente, a Copa... É um jogo ali, né? É um jogo ali que a gente dá uma segurada, faz um golzinho sem querer ali e a gente passa. Quando viu, tá na final. Mas, gente, a Croácia ganhou do Brasil na Copa. Exato, não é isso. Então, tipo assim, é um gol que a gente precisa. Exatamente. Quem precisa de mais de um gol? Não, eu vou falar, gente, eu amo a Jamaica. Bezanerato cai na área, bate um pênalti, pra mim tá ótimo. O meu sonho era passar Brasil e Jamaica. Porque o trabalho que é feito também na seleção jamaicana... É um sonho, né? Não, é um Realmente sonho. É uma coisa um pouco fora da realidade. É utopia. Não, eu tô falando assim, eu tô falando que é utopia. Mas Total. eu tô tentando trazer a Jamaica pro cenário da discussão, porque a Jamaica, ela utiliza justamente o que tem de mais visível na Jamaica, que é o reggae, por meio do Bob Marley, da filha do Bob Marley, que apoia, que investe no futebol feminino da Jamaica, para tentar colocar a Jamaica no cenário também do futebol mundial entre as mulheres. Então, assim, é um cenário tópico, mas só para trazer a Jamaica para a discussão, aproveitando esse momento, para a gente falar da importância do investimento. Olha como a importância do investimento traz uma seleção para uma Copa do Mundo. A gente viu recentemente o anúncio da Boca Rosa, né, que começou a apoiar o time de vôlei, né? Sim, do Corinthians Sub-20. Do Corinthians Sub-20. Olha como isso é gigante. Mulheres fortalecendo, mulheres. Então, olha a importância. Vamos falar disso um dia antes do Dia da Mulher. Olha a importância do investimento, do apoio, da visibilidade, de acreditar no esporte das mulheres, como isso acaba colocando as mulheres num outro patamar, num outro cenário que é muito masculino, seja qual for o esporte, é sempre um cenário que é muito masculino. Então, olha só que interessante. Então, eu vou ser utópica mesmo, vou sonhar Panamá, por Brasil e Jamaica. Sonhar. Na terapia, gente, live sports, vocês não sei se quiserem oferecer uma terapeuta pra essa menina aqui que vai precisar, que hora que a Jamaica levar um sacode, né? Mas Panamá, acho que vai ser um grande desafio pra gente, né? Eu espero, pelo menos. Tanto o Brasil, tanto Jamaica como o Panamá. Não, só tô perguntando porque é a novidade aí no grupo, né? Então, assim, acho que estamos batido que França e Brasil favoritos,
Se a França vier com força total, o Brasa segundinho? Brasa segundo. Brasa segundinho. Aí pega a Alemanha. Não, se Deus quiser, a Alemanha sofre um desastre, cai uma bomba no jogo. Não, bomba é triste, mata. Sei lá, acontece uma coisa muito ruim lá que elas não vão ganhar e aí... Alguém batizar a água delas igual já fizeram em Copa do Mundo, acontece, Gente, já passa uma corneta. Mas pode acontecer, né? Realmente, é um campeonato de tiro curtíssimo, né? Então, acho que qualquer cenário ele pode acontecer. A gente brinca, né? E fala do sonho, da utopia, mas é lógico, né? Que França em primeiro e Brasil em segundo é o que mais se desenha para essa primeiro grupo aí do Brasil, essa primeira fase. Mas a gente espera que até lá o Brasil também tenha uma consistência. Tem pouquíssimas datas FIFA, né? Agora. Tem poucos jogos, mas se a né? gente passar em primeiro e a Alemanha passar em primeiro no grupo delas, eu acho que o Brasil, se eu não estou enganada, o Brasil pega a Coreia. Tipo, a gente passa em primeiro. Imagino eu que passe Colômbia ou Coreia. Eu votaria na Coreia. Brasil e Coreia nas oitavas dá pra sonhar. Dá pra sonhar em passar. Vocês não acham, não? A cara... Gente, juro pra vocês, eu acho que a câmera não focou na cara que a Bianca fez quando eu falei que eu acho que dá pra passar Brasil e Coreia. Vai passar a Colômbia, não dá pra torcer pra Coreia. Não, eu tô torcendo pra Coreia, gente. Eu tô falando de... Colômbia, nossa irmã. Tem que torcer pra Colômbia. Não, eu torço pra América do Sul sempre menos a Argentina. Mas... Passei pela Coreia. Não tenho simpatia nenhuma, eu tô dizendo de futebol, eu acho que joga melhor que a Colômbia. E aí eu acho que passaria em segundo. Não, gente, eu espero estar errado. Mas eu penso, num Brasil e Coreia, daria Brasil. Brasil e Colômbia também acho que daria Brasil, apesar dos... Sim, último jogo do Brasil e Colômbia. Mas acho que daria Brasil em qualquer um dos dois. Eu também acho que daria Não, Brasil. Brasil. Nossa, é que a cara que você fez, juro, me assustou. Eu pensei, nossa, eu tô vendo uma seleção muito diferente, porque não passar da Coreia... Tipo assim, ó, você achou que eu tava achando que a Coreia era um grande time? Não, é que a cara que você fez, eu achei. A cara foi por causa de você preferir a Coreia do que a Colômbia. E eu tava muito Não informada com prefiro, isso. Gente, eu preferia que o Brasil ganhasse de todo mundo, desse um pau em todo mundo e dane-se direitos humanos. A gente tem que bater, entendeu? Em todo mundo. No futebol, gente, pelo amor de Deus. Mas quando a gente pensa em futebol, a gente tem que ser um pouco realista, tipo Brasil e Alemanha. Brasil e Coreia. A gente vai jogar contra a Pop do outro lado, competitividade, né? Nessa questão. Na questão de competitividade de campo falar, bola. olha, a gente tem uma espectadora de luxo aqui, hein? A Barbieri está assistindo a gente. Olha só. Só porque a gente... É aniversário dela, gente. A gente gasta... Parabéns! Um beijo pra A torcida você. colorada te ama e eu posso falar isso com convicção. Propriedade. Não sei por quê, mas enfim, continue, isso é brilho. Falaram no seu rosto que a torcida colorada... me falaram que a torcida do Inter te adora. Se quiser mandar uma camisa pra nós, o pedido de aniversário, o pedido é meu. Mas enfim, vamos falar então, já que a gente tá em Copa, um destaque que a Ju trouxe no início, só pra gente acabar e encerrar em tons otimistas, a gente ouviu falar aí essa semana que tem, quem sabe, São Paulo seja a sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. Que mudança, né, gente, do último imbróglio de Copa, que o Brasil, não sei por questões políticas que aconteceu ali, não sei, o Brasil retirou a candidatura da Copa Feminina, que está sendo agora na Austrália, mas agora a gente é oficialmente candidato à Copa do Mundo de 2027. Seria lindo, hein? Demais. Demais, maravilhoso. Eu acho que mexeram nesses pauzinhos, né? Porque o Rio de Janeiro... Quem confirmou foi a Ana Moser, tá? Ana que é Moser. ministra do esporte atualmente, então a gente não tá fazendo rebuliço de Twitter. Não, a gente não tá Tá em aqui conversa nos com a tweets. CBF pra isso, né? Então é o que... E vamos torcer, né? Demais. Que Não, eu realmente acho que é um vem pra tempo cá. que a gente precisa também pro futebol feminino entrar no país de verdade. Porque, tirando as questões políticas que a gente vivia até ano passado, a gente vê que o futebol feminino está entrando aos poucos e chegando aos poucos às casas dos brasileiros médios, eu digo. Porque existe um nicho que vai gostar de futebol feminino, vai estar assistindo e beleza. Mas para ser uma paixão de geral, de estar todo mundo assistindo, todo mundo que eu digo assim, tipo, aumentando realmente o público, cara, até 2027 tem coisa pra caramba, água pra passar debaixo da ponte pra caramba. E eu acho que tá uma baita oportunidade aí da gente ver realmente um grande evento aqui, trazer mais torcida pra curtir o evento, mas também fomentar no público esse de
Bah, que parada maneira, gente. É o país do futebol, a gente gosta de futebol. E não é de futebol de homem. A gente gosta de futebol. É jogar bola. Se é mulher que tá jogando, se é homem que tá jogando, aí é a preferência de cada um que vai assistir, não gosta de assistir, mas assim, da gente ser o país do futebol em tudo, sabe? Todo o futebol. E acho que ia ser muito massa. Em outros momentos eu não via, porque eu acho que é muito questão de merecimento também. Eu não vi o Brasil como um país merecedor, por exemplo, para sediar uma Copa do Mundo, porque faltava investimento, faltava colocar mais o futebol feminino em evidência, e eu acho que esse momento, ele veio muito assim em evidência, principalmente nas Olimpíadas do Rio, né, que a gente viu como que o futebol feminino ele foi muito abraçado, muito. Tanto pelo público, como pela mídia, pelas transmissões, pela audiência e reflexo mesmo no dia a dia. Eu tive a oportunidade de ver projeto social crescer justamente no momento da Copa, das Olimpíadas e o futebol feminino bombando, né, nas Olimpíadas. Então, foi muito visível. Hoje, eu já vejo que sim, eu acho que é um momento muito importante. Ainda a gente precisando de tanta evolução na estrutura do futebol feminino aqui no Brasil, eu acho que é um momento muito importante, sim, para o Brasil talvez sediar essa Copa, pensando sempre nessa questão, o legado. O que um evento como esse, um evento de grande porte, ele traz para o esporte no país, quando ele é introduzido. Então, eu vejo como um legado, como a importância de abrir outras janelas e outras portas para maior desenvolvimento ainda do futebol feminino. Então, eu sou totalmente a favor hoje. Eu acho que a gente ainda não merece, pra ser bem sincera. Sim, mas até 2027 a gente Mesmo espera merecer. 100%, eu acho que vai demorar muitos anos, mas hoje em dia eu já vejo que... Tá uns passinhos na nossa frente em relação a... Eu não conheço o Campeonato Nacional da Austrália a fundo, tá? É óbvio que não. Mas assim, eu acho que eles... tá um passinho à frente. Foram as primeiras seleções... Uma das primeiras seleções que igualaram salário dentro da seleção, né, de homens e mulheres. É uma modalidade que lá era fomentada antes de ser fomentada aqui. Então, acho que eles têm um passinho à frente. Longe pra caramba, caro pra caramba. Ver jogo de madrugada, a gente se ferrou. Não, mentira, o Brasil é quase tudo 8 da manhã. 8, 8 e meia. Mas... Cedo pra caramba. Pelo amor de Deus. Não, 8, 8 e meia dá pra ver. Pior se fosse, sei lá, 5 da manhã, igual foram as Olimpíadas no Japão. Deixa lá que agora já deu 1 hora. A gente, infelizmente, tem que encerrar essa resenha aqui por mim, vocês sabem. A gente seguia, tocava o baile aí falando de futebol feminino. Mas eu queria dizer só antes, né, já que amanhã é Dia das Mulheres, a gente lembrou aí de um grande exemplo da Boca Rosa, que resolveu com a Boca Rosa Beauty, é esse o nome da empresa? Acho que é, né? Não sou das maquiagens, mas acho que é. Acho que é isso. A patrocinar o time feminino de vôlei sub-20 do Corinthians. Eu acho que é um baita exemplo pra gente pensar nesse 7 de março, quase 8 de março, de realmente mulheres apoiando mulheres. Da gente olhar pra mulher que tá do nosso lado, a gente dar a mão e ajudar a crescer, sabe? Sozinha a gente não chega a lugar nenhum, sozinha a gente não cresce. E aí, quando a gente olha uma mulher do nosso lado, vamos sempre puxar uma outra, porque essa questão de rivalidade feminina só ajuda a perpetuar homens no poder. Então, enquanto a gente estiver brigando pelo nosso espaço, brigando juntas pelo nosso espaço, a gente vai estar avançando e nesse 8 de março é isso, é um dia de luta que a gente fica feliz de ter, eu fico muito honrada de ter mulheres que entendem tanto de futebol para bater papo comigo, porque muitas vezes eu não tive quando era criança, não tinha amiga para jogar bola, não tinha amiga para bater papo sobre futebol feminino ou futebol masculino, e hoje a gente está aqui, então, nesse 8 de março, eu queria só lembrar quão importante é a gente sempre estar apoiando as mulheres ao nosso redor, sempre, seja no esporte, fora dele, e a gente tá junto nessa, meninas. Obrigada. Sempre. É isso. Obrigada a vocês demais. Faço as suas palavras as minhas. Um beijo para todas as mulheres, né, que nos assistem. Mandar um beijo para Nani, que está nos assistindo, uma colorada nata aí. Um grande que time, né, gente? Que elenco! Hoje a gente tá só com os luxos aqui. Né? Um beijo para essas mulheres também, que ajudam a fomentar cada vez mais o futebol feminino, como a própria Nani também lá no Sul. E a todas vocês, né? E continuemos na nossa luta. Né, que a gente veja as meninas brigando dentro de campo pelo espaço delas, a gente vai estar brigando fora para falar sobre sempre também. E juntas somos mais fortes. Nada de rivalidade feminina. E temos aqui uma camiseta incrível pra gente encerrar o programa. Resistimos sempre. Só para trazer uma frase que eu aprendi com uma mulher sensacional que chama Lu Castro, jornalista apaixonada também por futebol feminino. Mulher em campo é um ato político. Seja jogando, seja árbitra, supervisora, arquibancada ou nós aqui.
Então, Sim. mulher em campo é um ato político e a mulher sempre vai ocupar o seu espaço e não tem retrocesso. É isso aí, a gente vai sempre por mais, mas infelizmente a nossa live acaba aqui, nosso papo acaba aqui. Terça que vem, 7 horas, pontualmente estaremos aqui no YouTube da Live Sports, no YouTube da Gol Brasil, sempre, mais uma vez, quero agradecer as duas empresas que estão sempre nos apoiando e até mais, gente, é isso, né? Feliz Dia da Mulher para nós mulheres desse país.